Ângela Ferreira nasceu em Maputo, não vou dizer o ano, uma jovem, e estudou Belas Artes, nomeadamente escultura, na Universidade de Cape Town. Foi também em Cape Town que fez, onde terminou em 1983 um mestrado, um MFA, e em 2016 fez um doutoramento na Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, onde atualmente é professora auxiliar. É também professora convidada na Faculty of Architecture da Universidade de Cape Town, entre outras universidades, onde é visitante regular. Das suas exposições, vou só tirar assim, só recolhi algumas exposições individuais com maior destaque. De 2021 podemos destacar Mais Pesado que o Céu, aqui no Porto, no Sismógrafo. Structures and Gestures Indépendance Chachachá, no Centre d'Art da Baía de Maubuisson, não sei dizer isto, em França. Em 2019, Moraes, Maquebá e Moçambique, em Maputo, Moçambique. Pouco a pouco, curado por Bruno Leitão no CGAC, em Santiago de Compostela, também em 2019. Zip Zap Circus School, no Festival Model and Ruin, na Bauhaus Century Celebration, em Dessau, Berlim. Em 2015, Messy Colonialism, Wild Decolonization, curada por Luís Silva e João Mourão, que inauguram hoje em Veneza a exposição do Pedro Neves Marques, que é representante oficial de Portugal na Bienal de Veneza. Esperamos que esteja a correr muito bem. E em 2012, Stone Free, na Marlborough Contemporary, que é uma galeria muito importante em Londres. E em 2007, para terminar, apresentou o projeto Maison Tropical, que constituiu a representação oficial portuguesa à 52ª Bienal de Veneza, curada por Jürgen Bock, que nós conhecemos há cerca de 3 semanas, quando ele esteve cá com o Ulrich Baer e o Mantia Diawara. O trabalho de Ângela Ferreira ocupa um lugar singular na produção artística contemporânea. A sua singularidade é constituída pela maneira como, nas suas obras, como veremos de seguida, encontramos lugares onde se dá uma muito importante articulação entre o Norte e o Sul, a Europa e a África, a arte e o ativismo político, a escultura e a arquitetura. Estas não são polaridades exclusivas, mas são polaridades onde se criam relações complexas entre mundos aparentemente inconciliáveis. E essa complexidade não é fruto de um jogo retórico e formal, mas é uma consequência do modo livre, que é uma das coisas que eu mais admiro na Ângela, é a liberdade artística, política, intelectual. Como esta artista navega entre territórios tão distintos como arquitetura ou o construtivismo russo, sobretudo na expressão que ele teve na escultura, e, claro, a maneira como liga tudo isto às questões culturais, sociais e políticas que o pensamento sobre o decolonialismo criticamente convoca e nos impele a pensar. No conjunto da obra de Ângela Ferreira, há uma cisão que me interessa particularmente em termos de uma importante energia que a caracteriza. Essa cisão expressa-se não só na sua condição de artista entre África e Europa, mas também no modo como ambicionou não só fazer arte em diálogo com a arte ocidental, nomeadamente o minimalismo e o construtivismo russo, que possuem importantes ecos no seu fazer, como veremos em alguns dos projetos que a Ângela escolheu hoje mostrar-nos, mas também a necessidade de fazer parte do contexto social e político das sociedades onde vem estando inserida, tanto em África como na Europa. Um breve enquadramento biográfico da artista pode contribuir para melhor apresentar a atmosfera que rodeia as suas obras. A Ângela nasceu em Maputo, Moçambique, no seio de uma família portuguesa estabelecida naquela cidade. A sua infância coincidiu com os últimos anos do domínio colonial. A sua pátria era governada por Salazar, que conseguiu protelar o colapso do colonialismo já incipiente na década de 1960. Como sabemos, o colonialismo finalmente colapsa em 1975 e, ao longo de 2 anos, abriu-se uma curta janela temporal, também em Moçambique, durante a qual houve a esperança de um mundo novo. O que se seguiu foram 16 anos de guerra civil entre a Frelimo, marxista, e a Renamo, apoiada pelo Ocidente. Em 1973, Ângela Ferreira muda-se com a família para Lisboa. Peço desculpa isto. E tal como muitos
portugueses nascidos em África, emigrou em 1976 para a África do Sul, país onde o domínio sobre a população africana assumiu a sua face mais brutal. O ambiente em que Ângela começou a estudar encontrava-se em duas frentes. Na Escola de Arte da cidade do Cabo discutiam-se as ideias avançadas pelos minimalistas norte-americanos. Esta era uma realidade mediada através de revistas, catálogos e diapositivos. Não havia exposições nem museus, não é? À exceção de Anthony Caro, um escultor muito importante para a Ângela, com quem a artista se cruzou e que a inspirou a aprofundar as suas raízes modernas, modernas no sentido da escultura moderna. Numa conversa entre a artista e Corinne Dizerens, esta questão biográfica é colocada da seguinte forma, e passo a citar. A África do Sul é uma sociedade muito politizada. Mudei-me para lá, são palavras da Ângela, para lá quando tinha 17 anos e desde então vivi lá, com algumas interrupções. O meu cérebro foi formado pelo contexto sul-africano, a minha própria forma de pensar. Já fiz lá todos os meus estudos universitários e foi aí que nasceu a minha motivação política. Por acaso estava em Lisboa quando ocorreu o 25 de Abril. Tinha 15 anos e corri para as ruas com cravos nas mãos. Mas só mais tarde, quando tinha 18 ou 19 anos e andava na universidade, na cidade do Cabo, quando comecei a ler a sério e quando as pessoas andavam a erguer barricadas com pneus a arder nas ruas de África do Sul, só aí ganhei uma verdadeira consciência política. Queria estar envolvida no contexto que me rodeava, mas ao mesmo tempo queria fazer arte. E a questão, para mim, era como conciliar estes dois lados. Como é que me podia dedicar aos dois? O construtivismo foi o meu primeiro ponto de referência, estamos a falar do construtivismo russo, e andava a observar os quadros de Malevich e algumas das estruturas de Rodchenko que saem da parede e tocam nos cantos. Fim de citação. Esta dupla vocação está enraizada numa ideia de pertença. A artista, Ângela Ferreira, pertence a um lugar e é este sentimento de pertença que tão fortemente tem caracterizado as suas obras. Não se trata de nenhuma forma de sentimentalismo, creio eu, ou de uma declinação tardia de alguma forma de existencialismo. Mas a maneira como as obras desta artista não estão encerradas num diálogo formal com o contexto erudito da arte, dos artistas e dos museus, mas esta questão, esta pertença, não é? Mostra como as suas obras estão numa relação de permanente negociação com a realidade. Por um lado, a forma, do outro, a realidade, com a qual Ângela Ferreira quer pensar e na qual quer interferir. Uma interferência que não faz das suas obras peças de contexto só válidas num intervalo de tempo e num ponto geográfico determinado, como se fossem meras ilustrações da realidade. Nunca se trata, no caso de Ângela Ferreira, de um olhar regional que exalta diferentes modalidades de algum tipo de folclore local e a sua arte popular. Mas as suas obras são dispositivos espaciais que ativam, estou a querer, uma consciência política e uma percepção estética muito precisa. Como diz a artista acerca do seu próprio trabalho, o desafio é, passo a citar, uma prática artística que seja política e pertinente, mas também sustentável, que consiga ultrapassar as fronteiras e ser relevante não apenas em Joanesburgo, mas também noutros sítios como Lisboa ou Bolzano. Fim de citação. É uma citação do livro Hard Rain Show, página 70. Uma boa maneira de entrar no seu universo é através de um trabalho que eu admiro muito da Ângela, sobre o qual ela falará certamente, que eu considero ser uma foto-performance e que foi a imagem que serviu de convite para esta aula e que se chama Hotel da Praia Grande, o Estado das Coisas 2003. Bem-vinda, Ângela. Obrigada, Nuno. Uau, que introdução. Muito obrigada pela introdução, foi muito especial, mesmo. Eu podia ficar aqui o resto da tarde agora a ouvir. E obrigada pelo convite para estar aqui. Na verdade, este é um repeat de uma conferência no Porto, mas a outra foi por Zoom e eu não via com quem é que estava a falar, não via o espaço, portanto esta é a primeira real. Eu não sei se isto está bem em termos de volume. Ok. Eu então agradeço duplamente a introdução do Nuno, porque
de muitas formas, evita que eu tenha que ler da minha cábula nojenta que eu tenho, que tinha aqui uma tentativa de fazer alguns pontos de introdução. Só gostava de, para complementar tudo o que o Nuno disse, e que é tudo verdade, fazer um apontamento desde já, e provavelmente isto vai voltar a acontecer durante a apresentação do trabalho, no fator da hibridez da minha condição pessoal. Essa ideia de hibridez está presente na minha biografia, como o Nuno falou, é provavelmente um dos motores de arranque de todo o meu pensamento e de toda a minha prática artística, como tornar a minha hibridez africana, meio europeia, branca, que viveu em vários continentes constantemente, como tornar isso numa ferramenta positiva para fazer arte, e como é que essa ferramenta ainda é válida hoje. Era válida em 1989, aliás, ficou na moda nos anos 90, quando apareceu aquilo que se chama o multiculturalismo, não é? E depois tem vindo a ter alguns sobressaltos e de repente está de novo, pelo menos para mim, como um assunto bastante relevante e pertinente. E espero que algum dos trabalhos que eu vou mostrar ajudem a comprovar isso. Eu também gostava de começar por dizer que eu e o Nuno estamos a planear uma publicação sobre o meu trabalho, e uma das ideias que com começámos a trabalhar foi que na carreira de artistas, e a minha já dura 30 anos, na carreira de artistas há obras de charneira. Eu sinto isso muito, há obras que me marcaram muito, que fizeram muita diferença no meu pensamento, e estávamos a tentar pensar a possibilidade de articular uma publicação em que se representassem esses momentos de charneira. É claro que ao compor o PowerPoint ficou quase impossível fazer isso, porque ou eram muitos, ou não eram representativos, ou não fazia sentido, e, portanto, eu não sei até que ponto é que o PowerPoint servirá como processo de pensamento para nós, mas pronto, e é uma tentativa de vos apresentar uma parte do meu trabalho. Eu começo desde já por este que se chama Hotel da Praia Grande, o Estado das Coisas, que é de 2013, e é a obra que o Nuno mencionava há pouco. É uma obra de charneira para mim, apesar de ser uma obra muito singular, porque é mesmo só uma fotografia, mais nada. Como diz o Nuno, é uma performance, ou seja, sou eu na fotografia, eu fui lá, àquele espaço, tirámos muitas fotografias diferentes, na tentativa de articular as ideias que eu tinha na cabeça, e no fim acabámos com uma única fotografia, e é esta. Eu nunca pensei na minha vida que uma única fotografia pudesse constituir um trabalho completo, e de certa maneira foi um teste para mim. O que é que estava na minha cabeça nesta altura? Eu tinha acabado de chegar para viver em Portugal em 2003, tinha estado na África do Sul, mais um período conturbado, e à distância na África do Sul, também já tinha vivido em Portugal nos anos 90, eu tinha experimentado um bocadinho mais em detalhe o que era Portugal, o que é que significava o 25 de Abril, o que é que significava a liberdade em Portugal, como é que os espaços da liberdade eram afetados e articulados. E eu tinha na minha memória um primeiro filme que eu vi sobre Portugal e sobre o período do PREC, que foi um primeiro filme que o Wim Wenders tinha feito em Portugal, que se chamava precisamente O Estado das Coisas. E esse primeiro filme que me deu a mim, menina na África do Sul, a minha primeira introdução de Portugal no PREC, era uma boa parte do filme foi filmado neste hotel, que é o Hotel da Praia Grande, na Praia Grande, e que na altura estava desabitado e que foi ocupado, ou foi cedido, vá lá, para habitar os retornados, ou parte dos retornados. Era um hotel descascado, com a piscina vazia, e o Wim Wenders faz um filme a preto e branco, muito evocativo,
que não só aborda a ideia do PREC, mas também o alojamento dos retornados. E eu, quando voltei para Portugal nessa altura, tinha uma vontade muito forte de dizer qualquer coisa sobre o que é que significava a liberdade em Portugal, sobre as ironias. Em 2003 já sentia uma espécie de o desvario do capitalismo a entrar pela sociedade. Nos anos 90 não era tão forte ainda, mas nos anos 2000 começa os gastos extraordinários, uma certa futilidade, os resultados da europeização selvagem, de certa maneira. E eu fui para lá, para o hotel da Praia Grande, num dia de inverno, não havia turistas, o hotel estava já completamente renovado como hotel turístico, e andei às voltas com um ramo de cravos a fazer várias coisas. E há um momento em que eu decido, ok, está frio, mas eu vou entrar na piscina. Entrei na piscina e ao sair da piscina peguei no cravo e fiz aquilo que ali está. E pronto, e ali se junta os meus interesses sobre o PREC, sobre a Revolução Portuguesa, sobre o 25 de Abril e as suas consequências, e também os meus interesses sobre arquitetura. Eu uso muitas vezes arquitetura como enquadramentos ou pontos de partida para entender o que está a passar à minha volta ou para referenciar momentos históricos. E porque vejo porque a arquitetura a arquitetura é muito interessante, porque é construída, um edifício é desenhado como uma escultura é desenhada e, portanto, é um objeto escultórico. Mas é um objeto escultórico muito particular, porque é um objeto escultórico que tem raízes na terra, tem fundações, não é? Nem todos, mas a maior parte dos edifícios têm fundações e, portanto, estão presos à terra. E, nesse sentido, eles fazem parte de um local. O Hotel da Praia Grande faz parte da Praia Grande, neste local, nesta pontinha da praia muito específica. E toda a gente que vai à praia conhece o hotel e sabe o que é que aquilo é. Não precisa de explicações. É uma espécie de um ícone conhecido de uma forma muito popular. E depois, os edifícios contam histórias sobre a história do sítio, das revoluções, das pessoas que lá vivem, são espaços antropológicos, são espaços sociais, contam histórias sobre a sociologia de uma comunidade. E, de certa maneira, esta fotografia foi também uma forma de trazer a arquitetura como uma espécie de um objeto de conversa e um objeto de ideias e de troca de conceitos. Vou passar à seguinte. E agora vou andar para trás. Ao primeiro trabalho, um bocadinho ainda naquela senda de vamos a trabalhos que nos marcam. Este é o primeiro trabalho que eu senti... depois de sair da Escola de Belas Artes, eu fiz muito trabalho de ativista na África do Sul. Formámos um grupo de jovens que trabalhavam para os sindicatos, trabalhavam para grupos de libertação, enfim. Pintámos muitos murais, fiz parte de uma cooperativa de mulheres que faziam cerâmica, todas as coisas completamente clichês daquilo que são ativistas e que todos devem fazer e que foi muito bom fazer. Mas há um momento em que eu decido que eu vou fazer arte e quero fazer arte, aquilo que o Nuno disse, que era... Eu quero fazer arte que seja pertinente, política, mas que seja completamente inteligível no discurso da arte contemporânea e que não peça desculpas pelo seu lado de ser africano, o seu lado de ser político e que, portanto, conversa com qualquer discurso da arte contemporânea. E este trabalho chama-se Sites and Services porque a documentação, o trabalho começa com esta documentação que eu vos vou mostrar. Isto são territórios na periferia de Cape Town. As cidades africanas têm um influxo de urbanização absolutamente louco. Já 800 mil pessoas por ano entram numa cidade. E os governos têm muita dificuldade em manter algum controlo e também de higiene nessas populações. O governo do apartheid tinha um duplo problema, porque não só tinha que manter as populações fora dos centros brancos das cidades, mas tinha que as controlar. E então,
para que os negros não criassem bairros informais, selvagens e impenetráveis. O governo construía estas estruturas, que se chamam Sites and Services, porque fazem precisamente isso, providenciam sites, ou seja, um terreno, e cada uma destas estruturas de cimento é uma casa de banho, é uma retrete. E, portanto, providenciam às famílias um terrenozinho e uma retrete. E constroem as ruas e providenciam luzes também às vezes. Ora, isto é muito interessante porque as ruas são boas para as pessoas chegarem aos sítios, mas também servem para as tropas entrarem nos bairros, não é? Quando não há ruas, os tanques não conseguem entrar por bairros informais, a não ser que eles deitem abaixo a arquitetura informal. E, portanto, isto era uma espécie de um sistema de urbanização que, apesar de, ironicamente, parecer ajudar as pessoas, e se calhar ajudava, porque ter uma retrete é sempre melhor do que não ter, mas, por outro lado, permitia que o governo pudesse controlar os espaços onde as pessoas faziam. Eu, obviamente, que olhava para isto, estávamos em 1989, quando eu tirei estas fotografias, eu olhava para isto como um projeto político do governo do apartheid, mas, ao mesmo tempo, eu olhava para isto como land art. Eu vinha ainda nos anos 80 de ter estudado tudo o que era land art, Robert Smithson e os artistas que vocês também conhecerão com certeza. E, portanto, eu via isto como uma espécie de um investimento escultórico na paisagem e duplicava como projeto artístico conceptual americano implantado na ideologia do apartheid. E é daí que nasce. Portanto, faço uma série de fotografias que são documentação e estas fotografias depois fazem parte do projeto e depois proponho-me construir, começo a fazer desenhos muito livremente, baseado nas fotografias que eu tinha e construo uma série de esculturas. Aqui já vos estou a mostrar uma das apresentações deste projeto. Construo uma série de esculturas em que estou claramente a funcionar como escultora dentro de uma linguagem minimalista, estou a funcionar dentro de uma linguagem formalista, ocidental, se quiserem chamar, mas estou, de certa maneira, a pescar o olho ao observador, porque, ao mesmo tempo que eu digo, olhem para as minhas esculturas formalistas, não estão mal resolvidas como esculturas formalistas, mas a conversa não é só aqui, a conversa é entre o que está no chão e o que está na parede. E o que está na parede dá-vos dicas sobre outra conversa, sobre a imposição, sobre um sistema autocrático, um sistema fascista, que era o sistema do apartheid, racista, muitíssimo agressivo, violento, e que deixou marcas na África do Sul, como é óbvio, mas acho que é um sistema que deixou marcas no mundo inteiro, não é? Ninguém ficou... não ficou esquecido no mundo inteiro, de certa maneira. E eu queria dizer isto porque uns anos... Este problema das casas de banho e dos bairros com dificuldades económicas... como vocês podem imaginar, cidades, em alguns casos como Cape Town e Joanesburgo, são cidades grandes, urbanas. A cidade de Cimento é uma cidade que está rodeada por bairros menos providenciados e, depois de Sites and Services, estas estruturas persistem, não é? 30 anos depois elas ainda existem. E o problema das casas de banho, das retretes, da higiene pública, continua um problema fortíssimo na África do Sul. E esta imagem só está aqui, foi tirada há 2 anos, só está aqui para vos mostrar estas mesmas estruturas de Sites and Services, não só ainda com pessoas à espera para as utilizar, mas o estado de degradação em que elas estão. Aquilo que eu vos mostrei foi o sistema montado, novo em folha, antes das pessoas irem para lá viver. O que eu vos estou a mostrar agora são os restos ainda degradados. Eu, ano passado, fiz um projeto, voltei a isto, não vou mostrar esse projeto hoje, mas fiz um novo projeto sobre casas de banho na África do Sul. Não é um tópico glamouroso, mas é importante. E fiz em Paris um projeto que se chama #BucketSystemMustFall.
enfim, inspirado em todo o movimento Must Fall, mas vamos a outro. Ano 2000, portanto, estamos a andar para a frente, aquele projeto foi o projeto que eu senti pela primeira vez, ok, eu acho que a minha ambição de gerir tudo isto que eu tenho em mão é possível de fazer. Eu senti que tinha alguma tração e, portanto, daí construí. Entretanto, venho viver para Portugal e comecei um longo período de análise e estudo sobre a muito má relação que Portugal tem com a história do colonialismo. E durante os anos, não vos vou mostrar nada dos anos 90, Marta lembrar-se-á, o Nuno também, algumas pessoas saberão alguns dos trabalhos, mas vou-vos só dizer um dos trabalhos que eu fiz, por exemplo, chama-se Amnésia. E as pessoas perguntam porquê amnésia? Precisamente por isso, porque ninguém se lembrava de dizer a verdade sobre o assunto. Mas os anos 90 foram uns anos em que eu abordei, muito sozinha, devo dizer, muito sozinha, abordei um Portugal que vocês, na maior parte dos alunos que aqui estão, não conhecem nem podem perceber, que era um Portugal que evitava lidar com a história do colonialismo. Foi como género. Nós, ainda bem que aquilo acabou, não queremos pensar muito no assunto, afinal não era tão mau como diziam que era. Next thing, Europa, dinheiro, isso é que era interessante. Foram anos muito complicados do ponto de vista de... Eu cheguei cá, vinha da África do Sul, como diz o Nuno, eu tinha ferramentas formais e conceptuais bastante complexas e bem formadas, estava muito versada em arte contemporânea até ao fim dos anos 80, mas também já em ferramentas pós-coloniais, bastante... em que em Portugal eram completamente desconhecidas. E, portanto, eu andava aí um bocadinho sozinha a desbravar caminho. Esse caminho não vai ser apresentado hoje. No ano 2000, eu fui convidada pelo Pedro Lapa para fazer parte de uma exposição que foi na Fundição do Eiras, que se chamava More Works About Buildings and Food. E vou-vos já dizer que essa era a altura em que fazer trabalhos sobre comida estava na moda. As coisas, não é? A arte contemporânea tem modas, mas a moda era essa. More works about buildings and food. E pela primeira vez eu senti, ok, eu sabia, food não é a minha praia, não é para aí que eu vou, mas buildings era mesmo a minha praia. E eu, nessa altura, já estava a viver em Cape Town outra vez e vi-me à nora de como é que ia fazer um trabalho que fosse... aqui era mais difícil, porque era um trabalho que tinha que ter pertinência em Portugal e tinha que ter pertinência na África do Sul. E isso é uma distância muito grande para atravessar. Mas lá me desenrasquei desta modo. O meu vizinho na África do Sul tinha uma filha que estudava nesta escola que se chamava Zip Zap Circus School. Era uma escola de circo para meninos. A maior parte dos meninos que andavam nesta escola eram meninos de rua. Era uma ONG que pretendia tirar meninos de rua e educá-los em circo para lhes permitir dar algumas ferramentas para ganharem algum dinheiro. E a miúda ia para o circo todos os dias, assim ao fim da tarde, e eu tinha um filho pequeno e ia muitas vezes e gostava muito de estar eles tinham um hangar emprestado, assim, um armazém semi-industrial emprestado, em que treinavam, eu gostava muito de ir para lá e amiguei-me muito com este processo. E eles não tinham uma escola, tinham agora este espaço que alguém emprestava, depois tinham outro espaço que alguém emprestava, e eu andando de espaço para espaço. E de repente a professora que geria o circo diz-me, olha, venham a uma apresentação porque nós estamos a tentar ver se arranjamos dinheiro para construir um edifício para o circo e temos um arquiteto que desenhou a escola e vamos apresentar uma maquete para ver se conseguimos arranjar uns sponsors para nos darem um terreno e não sei o quê. E para grande surpresa minha, o arquiteto que se tinha disposto a trabalhar à borla para desenhar um circo, era um moçambicano como eu, que eu conhecia, que se chamava Pancho Guedes, já faleceu, e que tinha desenhado a primeira casa do meu avô,
em Moçambique. Eu fiquei encantada, como vocês podem imaginar. Ela perguntou-me: conheces isto em Cape Town? Eu disse: sim, sim, conheço muito bem. Lá fui eu e então vi os desenhos. Estes que eu vos estou a mostrar agora são só 2 dos desenhos. Ele mostrou toda a série dos desenhos que tinha feito para uma escola de circo e eu, de repente, percebi o que é que eu podia fazer com isto. Eles não conseguiram arranjar dinheiro para ter um edifício. Foi, portanto, um desejo, mas um desejo que não teve sucesso. E eu pedi ao Pedro Lapa, disse: olha, Pedro, faço um negócio contigo. Vou pedir ao Pancho se ele me deixa construir uma porção do circo à escala real, em Lisboa, na Fundição de Oeiras, de acordo com os planos dele. E usamos o dinheiro de produção da exposição para construir uma parte do Zip Zap Circus School. O Pancho não constrói em Cape Town, mas construímos como obra de arte em Lisboa. E assim foi. Tivemos sorte, o espaço da Fundição de Oeiras é muito grande e muito alto e, portanto, pudemos construir exatamente à escala. O Pancho já estava bastante idoso, mas colaborou, esteve no local, foi muito interessante. A conversa e o diálogo, ele achou imensa piada, para ele foi uma brincadeira, achava incrível e, de repente, fizemos de um desenho de arquitetura que era um desejo político, no fim, que supostamente devia oferecer a crianças que mereciam ter essa educação de circo uma oportunidade de terem uma escola construída com camas para dormirem, casas de banho para tomarem duche e saírem da rua, literalmente, que esse é que era o grande problema, e construímos-la simbolicamente como uma obra de arte. E dessa maneira, este foi um projeto muito importante para mim, porque de repente eu senti que conseguia trazer Cape Town, conseguia trazer Lisboa, porque o projeto é real em Lisboa, e conseguia imbuir a ideia de arquitetura e de construir, a ideia de desejar uma arquitetura, de sonhar com uma arquitetura e de falhar nesse sonho como um projeto político. Depois, uns meses mais tarde, fui desafiada a fazer isto de novo em Amsterdão. Mas também me disseram logo: esquece, nem penses que vais construir como fizeste em Lisboa, que aquilo é muito caro e muito pesado e não sei o quê. Foi numa fundação que se chama The Apple Foundation. E então lá fiquei outra vez grega. Como é que eu vou fazer isto se não vou fazer à mesma maneira? Comecei a escrever ao Pancho como é que havia de ser, não sei o quê. Bom, lá nos desenrascámos e descobrimos esta fotografia. Eu descobri esta fotografia extraordinária num livro do Rem Koolhaas, que é um arquiteto celebrado, não é? Que é um livro que se chama XLM. Sim, as medidas todas, pronto. E esta fotografia está lá nesse livro. E quem vir esse livro e ler a legenda é muito curiosa, porque isto é a fotografia, dizem, do primeiro edifício desenhado por Mies van der Rohe, na Holanda, para um museu que se chama o Kröller-Müller Museum, é uma coleção de arte, em Wassenaar, que é muito perto de Haia. Só que é muito curiosa esta fotografia, porque apesar de parecer um edifício, não é um edifício. É uma espécie de uma frente construída em pano e madeira, como se fosse uma coreografia de um edifício, e posto na paisagem para fingir que era o edifício, porque o Mies van der Rohe queria ver como é que o edifício ficava dentro da paisagem. E fantástica a história, este modelo, esta maquete, tinha rodinhas, ou seja, eles podiam empurrar o objeto pela paisagem, ir posicionando no seu sítio e então verificar. É claro que o Mies van der Rohe não fez este edifício, lá se zangou com os senhores Kröller-Müller e quem fez foi outro arquiteto. Mas esta fotografia permanece como uma imagem incrível, onde que tudo parece que é um edifício, mas não há edifício nenhum. E então, para a Holanda, eu refiz o Zip Zap Circus School, de acordo, outra vez, com as medidas, adaptadas a um espaço mais baixo,
mas fiz em madeira e tela e com rodinhas. E, de certa maneira, o projeto ganha uma espécie de uma permanência. Às vezes os projetos não me saem logo bem à primeira. É verdade, não vale a pena estar a fingir. É só à segunda ou à terceira vez que eu faço o projeto que eu consigo perceber como é que as peças todas encaixam. Neste caso, quando eu fiz esta versão em tela e madeira com as rodinhas, eu soube imediatamente, quando eu olhei para aquilo, ok, esta é a versão real, verdadeira e permanente deste projeto. Não quero de outra maneira. E vocês conseguem ver neste objeto aqui à direita, o que está mais à direita, ainda conseguem ver as rodinhas, é muito engraçado, porque este objeto nunca está no mesmo sítio. As pessoas mexem. De manhã, as pessoas dos museus encontram sempre o objeto em sítios diferentes. Depois, uns anos mais tarde, este é outro detalhe em Amsterdão, uns anos mais tarde tive a sorte de ser convidada em Cape Town para fazer o projeto em Cape Town. Claro que esse era a cereja no topo do bolo, porque o projeto foi conceptualizado para Cape Town. Então eu fui para o sítio, eu e a diretora do Zip Zap Circus School, fomos para o sítio, procurámos nos arquivos qual tinha sido o sítio do primeiro circo em Cape Town. Encontramos o local e aqui está a parte do desenho do Pancho Guedes, construído agora já à escala real. Como vocês podem ver, este edifício maior, que é um quarto da arena grande do treino, tem 7 metros de pé direito, eu só consegui construí-lo a esta escala aqui fora. Cape Town é uma cidade muito fotogénica, portanto, permite este género de fotografias muito vistosas. Aqui tem outra, e em Cape Town o projeto tornou-se performático, porque os meninos do circo quiseram vir fazer performances na rua, e todos os dias, a uma certa hora, durante uma semana, vinham e faziam performance na rua para pessoas que iam a passar. Não havia nada anunciado nem nada. Chegavam lá, montavam o estaminé, faziam as performances, as pessoas iam se aproximando, como vocês veem aqui, iam e vinham, e o projeto ganhou este componente performático que, na verdade, eu nunca consegui voltar a repetir. Enfim, este projeto já mostrei muitas vezes em muitas partes do mundo. É sempre destruído quando acaba, ele não existe, não há nenhuma forma material do projeto, ele não é vendável, é assim mesmo. Está a ser, cada vez que se quer mostrar o projeto, e parece que às vezes quando a pessoa faz uma coisa assim, parece que ele é mais desejável. E então, 22 anos depois, este ano vai estar na Bienal de Istambul, mais uma vez. Lá vou eu com os meus desenhos vergonhosos, feitos em 2000, à mão, assim, uns desenhos muito, muito toscos. E quando me pedem, então vamos construir o Zip Zap Circus, e eu, força, sim senhora, vamos construir outra vez. E mando aqueles desenhos com o coração nas mãos, mas eles lá conseguem construir. Ok. Maison Tropical é provavelmente o projeto em que eu senti que a minha prática amadureceu. É um projeto que tem uma largueza muito particular, foi feito para a Bienal de Veneza, portanto, tinha um orçamento generoso, tinha uma equipa de produção muito competente, que eu pude escolher, e tinha uma largueza diferente. E teve uma coisa também muito importante, que se chama sorte. A sorte também faz parte da nossa vida e a gente tem que saber jogar com ela, mesmo como artistas. Pouco tempo antes de eu ser convidada para ser a artista representante de Portugal na Bienal de Veneza, eu tinha sido alertada para a existência deste objeto, que é uma casa, e neste caso é uma casa que não tem raízes, porque é uma casa pré-fabricada, e a natureza de arquitetura pré-fabricada é que ela é feita em componentes e pode ser transportada para sítios e montada de várias maneiras. Por de certa maneira, ajudou-me e desajudou-me. Esta casa chama-se Maison Tropical, foi desenhada por um arquiteto francês que se chama Jean Prouvé, e é uma casa que tem uma história muito particular. Primeiro, o Jean Prouvé era um designer, era um arquiteto exímio, era exemplar. Ao tempo em que desenhou, os objetos que ele fez eram absolutamente maravilhosos.
Depois era um homem que era fascinado por joalharia e detalhes de construção. Ele não era arquiteto, era engenheiro, na verdade, e, portanto, era uma pessoa que era muito engenhoca, sabia como desenhar as coisas que encaixam umas nas outras. E desenhou estas casas pré-fabricadas, foi convencido ou financeiramente seduzido pela ideia que era o projeto colonial francês. Todos os governos coloniais, incluindo o nosso, depois da Segunda Guerra Mundial particularmente, perceberam que os ventos de mudança estavam a começar a soprar e também perceberam que era necessário investir mais em África se queriam ter mais tempo em África. Não lhes valeu de muito, mas foi o que aconteceu. E, portanto, há um ressurgimento de investimento infraestruturais em África depois da Segunda Guerra Mundial. No nosso caso, continua até aos anos 70, como nós sabemos. E este projeto é um projeto do governo colonial francês que fazia parte desse ethos. Ou seja, vamos construir para a África casas pré-fabricadas que depois mandamos para lá. E porque dava jeito, porque as oficinas das casas pré-fabricadas eram na Europa, portanto era uma forma de estimular a economia europeia, não é? À conta do projeto colonial. Portanto, esta casa que vocês veem aqui mostrada em Paris, em 2006, foi desenhada pelo Jean Prouvé, foi produzida numa fábrica do próprio Jean Prouvé em França, e logo nos anos 49 foi embarcada em aviões para duas cidades em África. Uma é Niamey, no Níger, e a outra, Brazzaville, no Congo. A imagem da esquerda vocês conseguem ver o avião, que é um avião de carga. Eu penso que é mesmo um avião ainda da Segunda Guerra Mundial, adaptado e pintado, mas com aquelas entradas pela frente. Estão a carregar as partes da casa modular para dentro do avião. E na imagem da direita vê-se uma plataforma de cimento, porque se vocês pensarem que um arquiteto que desenha uma casa modular, naturalmente vai perguntar-se como é que isto vai ser instalado e aonde, em que superfície é que vai ser instalado. Neste caso, o Prouvé desenha ele próprio umas plataformas de cimento para que as casas sejam instaladas. Isto que vocês veem aqui nesta imagem à direita é a plataforma de cimento da casa de Niamey. Ora, como eu já vos disse, isto foi uma fotografia que me encantou. Isto que eu vos estou a contar é tudo a história, não é nada do meu trabalho ainda. Mas esta fotografia encantou-me porque eu, como vos disse, tive uma educação formalista, minimalista muito forte, portanto sou muito familiarizada com a escultura em cimento minimalista na paisagem. Visitei o Marfa, a Fundação Chinati, no Texas, onde o Donald Judd trabalhou nas suas esculturas de cimento na paisagem, e quando eu vi esta imagem, para mim era uma escultura minimalista, só que eu sabia que em cima dessa escultura teria havido uma casa construída e que a casa tinha uma história. Esta é a casa, e fotografada na altura em que foi construída, portanto, a casa nova em folha, em Niamey, no Níger. O Níger é um país que é parte do país ainda é no Saara, portanto, é desértico e é ali na fronteira da África subsaariana e do Saara. E esta é uma fotografia da casa. Isto só para vos explicar porque é que estamos a ver tantos camelos também. É muito engraçado porque as pessoas lá têm camelos nas suas vivendas como animais domésticos. A pessoa está a jantar e de repente pela janela passa um camelo. E não é um modo de transporte, é o animal da casa. Mas pronto, esta é uma fotografia tirada da casa à volta do ano 2000. A casa teria relativamente bem conservada, apesar da situação ser obviamente uma situação pobre. E estas são as outras duas casas que foram levadas para Brazzaville. Em Brazzaville, como vocês
podem ver aqui, é um terreno mais lamacento, mais cheio de mosquitos e, portanto, o Prouvé não desenhou uma plataforma, mas sim os clássicos pilotis modernistas, e as casas assentavam em cima de uma estrutura de pilotis. Esta é uma fotografia das casas em 2002, aqui em Brazzaville, talvez um bocadinho mais desgastadas, e como vocês podem ver, a parte de baixo das casas onde os pilotos estavam já estava tudo fechado para mais acomodação. E a história torna-se interessante para mim aqui neste momento. É que no início dos anos 2000, os produtos desenhados pelo Jean Prouvé em Paris tornaram-se uma moda louca e subiram de preço de uma forma extraordinária e tornaram-se objetos fetiches dos compradores e colecionadores de objetos de design. Tudo o que ele desenhou, desde uma cadeira a uma lâmpada, era desejável e copiável. E é nesse momento que há 2 colecionadores em Paris que se juntam e supostamente descobrem as casas em África. E não só descobrem as casas em África, mas também se propõem ir lá, retirá-las da África e trazê-las para a Europa, para as restaurar e para as vender. E, portanto, aqui nós vemos os 2 colecionadores ali em pé, orgulhosos, com a sua equipa de trabalho, a desmontar as casas em Brazzaville, e esta imagem extraordinária, esta já em Niamey, a empacotarem a casa dentro de um contentor. Esta história... tenho aqui mais uma interessante. Aqui está a casa mostrada no auction, como se diz auction? O leilão da Sotheby's, em 2007, para aí 2 semanas antes do meu trabalho inaugurar em Veneza, e vendeu por 6,5 milhões de euros, ou uma coisa assim, completamente louca. Na verdade, as casas foram ostensivamente roubadas da África e, para mim, foi uma história de uma emoção muito forte. Porque, bem, para já, aquela coisa infantil, quem dá e tira, vai para o inferno. Mas, e o facto de que se quer levar... os franceses queriam levar 10 mil casas para a África, nunca conseguiram levar 10 mil. Queriam ensinar os africanos a viver em casas de alumínio que são quentes como o diabo. E depois, 40 anos depois, acham que já vale a pena, vão lá e pura e simplesmente retiram as casas, trouxeram-nos para a Europa e restauraram-nas. Há uma delas, aquela primeira imagem que eu vos mostrei foi a casa que eu vi em Paris, a primeira vez que eles a puseram à venda. Fui a Paris de propósito para visitar a casa. Quando o Jürgen Bock me convidou para fazer a Bienal de Veneza, ele perguntou-me: tens algum projeto? Eu: tenho um projeto, tinha este, e disse: temos que ir a Paris. E fomos a Paris e vimos a casa. E foi emocionante, porque o restauro da casa é feito ao ponto de que há uma parte do metal em que eles deixaram as balas, os buracos das balas, porque as casas tinham vivido guerras, em Brazzaville especialmente, houve várias guerras durante o período em que as casas... Então, restauraram o alumínio todo, ficou mais brilhante, eu tenho a certeza, do que o Prouvé tinha feito, exceto os detalhes e o requinte de malvadez de acharem que os próprios buracos das balas davam valor ao objeto fetiche que agora ia ser vendido neste propósito aqui em Nova Iorque. Foi uma espécie de uma motivação de fogo para mim, trabalhar. Eu sabia que este era o meu projeto, sabia que era difícil, que não ia ser fácil resolvê-lo, mas sabia que este era o meu projeto. E então, tinha nas mãos um problema. Tu dás-me um anúncio de 5 minutos. Quando eu chegar a 5 minutos, eu paro e a gente fala, sim. Não. Já não sei onde é que ia. Sim, eu sabia que tinha um projeto incrível, que a história era inacreditável, sabia que estava perante um projeto colonial e neocolonial de pior espécie, sabia que era o conteúdo de força e sabia que era sobre as casas. Sabia que tinha uma admiração enorme pelo Jean Prouvé
e sabia que eu tinha que reconstruir as casas, mas eu também sabia que eu não podia reconstruir as casas da mesma maneira como elas foram construídas, porque se eu fizesse isso, eu estava meramente a celebrar outra vez todo o processo de imposição colonial, de neocolonialismo, de ir lá roubar outra vez as casas para as vender nos Estados Unidos e na Europa. Uma pertence agora ao Pompidou. Uma vergonha, mas pronto. E então, andei às voltas de como é que eu vou fazer, como é que eu vou representar isto, fiz centenas de desenhos e de repente houve um desenho de investigação que eu estava a fazer. O Prouvé trabalhava com um senhor que se chamava Monsieur Banil, que desenhava a forma como os componentes das casas eram arrumados dentro dos contentores que as levavam para a África. E eu apanhei um destes desenhos do Banil, que para mim foi muito interessante, porque de repente eu percebi que ali estava a casa toda, os componentes estavam lá todos, tu podias entrar, porque nos contentores podes entrar e sair, porque senão não consegues arrumar e desarrumar, mas que a casa estava arrumada de uma forma diferente. E claro que quando eu vi este desenho, eu tinha na minha cabeça, por educação e historicamente, esta imagem famosa do Brookship, que é a imagem paradigmática dos navios negreiros e da forma como os escravos eram arrumados nos navios para navegarem o oceano. E isto estavam muito presentes na minha cabeça. E de repente um dia, em 2 minutos, eu resolvi o problema da minha escultura, fiz um contentor, desenhei a escultura, era um contentor com as peças lá dentro, uma coisa muito esquemática, e um desenho muito esquemático como este, depois de muito pensar e de muito estudar, resolve o problema. Esta era a escultura. A escultura tinha o tamanho real do contentor. Há contentores de tamanhos diferentes. O meu tinha 10 metros, é o tamanho mais pequeno de contentores. As peças que lá estão dentro são, obviamente, interpretadas noutros materiais que não o alumínio que o Prouvé trabalhou, mas são todas desenhadas à escala, de acordo com os desenhos do Prouvé, e arrumadas já de outras maneiras. E nessa altura eu pude brincar com os componentes eu própria e arrumá-los de certa maneira. E como vocês conseguem ver, consegue-se entrar e passar. Ou seja, foi uma forma de... A casa fica em trânsito permanentemente. Ela existe, ela está toda completa, ela continua a ser uma arquitetura, mas ela não tem lugar. Portanto, toda aquela ideia que eu vos estava a dizer logo ao início, as raízes da arquitetura são muito importantes. Neste projeto, isso, de certa maneira, não existia e favoreceu o projeto. Depois, na apresentação em Veneza, a escultura não é nada disto, isto era super ostentoso e muito monumental para o meu gosto. Em Veneza, construiu-se uma parede no pavilhão e quando se entrava no pavilhão só se conseguia ver a pontinha do contentor. E, na verdade, a pessoa tinha que primeiro entrar no contentor e estar dentro da casa antes de perceber a escala da escultura e o significado da escultura. E é isso que eu vos estou a mostrar aqui. Portanto, isto é a entrada do pavilhão, isto é a viagem dentro do contentor e, conforme se vai andando, vai-se vendo fotografias na parede. E só quando se sai mesmo e se olha para trás é que se percebe a escala do contentor. As fotografias na parede acontecem depois de eu ter construído aquele gigante de 10 metros, de escultura de 10 metros de comprimento. Eu apercebi-me que eu não estava contente com o projeto, porque o projeto, para mim, estava-se a tornar uma espécie de um projeto voyeurístico. Ou seja, era uma pessoa a trabalhar na Europa, com uma espécie de uma visão privilegiada de um processo neocolonial e que o contentor em si não falava o suficiente sobre aquilo que eu acho que era mesmo ofensivo sobre esta história, que era o roubo. E então pus-me a magicar, a olhar para a minha investigação outra vez e de repente olhei para a plataforma de cimento e pensei, isto eles não podem ter roubado. E se as casas só saíram de lá há 2 anos,
ainda lá deve estar. Então arranjámos pessoas, contactos nas várias cidades, pusemos pessoas à procura e encontramos os vestígios dos cimentos onde as casas tinham estado instaladas. E foram essas que depois nós vamos às duas cidades e fotografamos. E essas são, provavelmente... este foi feito com o Mantia e com o Jürgen. Aliás, o Mantia estava nesta viagem comigo. E foram momentos muito emocionais, porque estas são uma espécie de uns cemitérios das casas, porque elas não estão... Os espaços, neste caso, o de Niamey não estava ocupado. A plataforma minimalista, a escultura minimalista está literalmente ainda lá no seu lugar e eu percebi logo que as fotografias, junto com a escultura, me complementavam e davam um significado. Vou-vos mostrar a série de fotografias. Eu conhecia tão bem as casas que eu andei em cima destas plataformas, estes vínculos que vocês veem no chão aqui, eram os sítios onde a casa estava assente, eu conseguia dizer onde é que era a casa de banho, onde é que era a cozinha. Foi muito emocionante. Esta já é da mesma procura, mas em Brazzaville. Aqui, um país com mais energia económica, e aqui vou-vos mostrar. Conseguem ver o meu cursor? Estas coisas que estão aqui são os pilotis que estavam naquelas fotografias que nós... Aqui tivemos bastante mais dificuldade em encontrar os restos, mas começámos por encontrar esse e depois encontramos também ainda um resto de pilotis aqui, literalmente ainda com os ferros onde tinha sido arrancado. O tempo está-se a esgotar? Tá? Então se calhar vou saltar... Não vou saltar o For Mozambique. Vou ficar muito aquém de... Não fiques ansioso, mas tu conheces isto, para ti não... Ok. Rapidamente. O Mantia Diawara, com quem eu viajei por causa do projeto Maison Tropical, era um grande conhecedor de um cineasta etnógrafo que se chamava Jean Rouch. E o Jean Rouch tinha morrido e trabalhado no Níger, onde a gente estava. E como a gente estava a filmar lá no Níger, não havia almoço em que a gente estava que não aparecesse alguém e dissesse eu fui um ator dos filmes do Jean Rouch. Não sei. Finalmente, uma noite, nós tivemos muitas, havia tempo, Mantia, explica lá então que é o Jean Rouch, e o Mantia tinha feito um filme sobre o Jean Rouch, e uma das coisas que ele me disse foi, eu fiquei fascinada com o Jean Rouch, e uma das coisas que ele me disse foi, o Jean Rouch esteve em Moçambique, e tu és uma tonta, devias fazer um projeto sobre o Jean Rouch em Moçambique. E eu, quando cheguei, o primeiro projeto que eu fiz depois da Bienal de Veneza foi ir procurar precisamente o trabalho do Jean Rouch em Moçambique. E então encontrei esta imagem que era sobre uma carrinha que anunciava apresentações de cinema. Encontrei um filme que o Jean Rouch fez que se chamava Macuaela, que era sobre um coro de cantores que teriam sido trabalhadores nas minas da África do Sul e que cantavam e dançavam. Ora, eu, meia sul-africana, nascida em Moçambique, conheço muito bem a situação das minas, sabia dos cantos das minas, fiquei encantada com o filme, cruzava os pontos todos que me interessava e decidi fazer um projeto sobre este filme do Rouch. Mas sabia que também não chegava e tinha uma outra memória na minha cabeça, em menina, 13, 14 anos, em Moçambique, de uma figura que se chama Bob Dylan, que, por uma razão que na altura era bastante enigmática para mim, em 1976, 77, escreve uma canção que se chama Mozambique. Eu lembro-me de estar na praia com os meus amigos e pensarmos em conjunto, como é possível, como é que este gajo decidiu fazer uma canção sobre este país aqui meio perdido na costa leste da África, mas fez. E, portanto, eu tinha estas duas imagens fotográficas e musicais. Uma era um coro africano e outra era o Bob Dylan a cantar sobre a África. E comecei a ponderar sobre
imagens que eu tinha de uma torre de rádio em Moçambique. Há torres de rádio nas zonas rurais, há rádios comunais que só tocam durante X horas por dia, e são construídas nestas torres muito informais, com os megafones. Eu comecei a pensar nisso e pensei que uma torre podia ser uma forma interessante de apresentar os materiais que eu tinha, e comecei a olhar para uma das minhas referências favoritas, que são os construtivistas russos. O Nuno, agradeço, já mencionou isto um bocadinho. Este desenho é feito por um senhor que se chama Gustav Klutzis, e isto era, na verdade, estruturas para serem apresentadas no espaço público, aquilo que em inglês se chama agitprop, ou seja, são estruturas para disseminar informações políticas, sejam elas videográficas ou cinematográficas ou panfletos ou mesmo um pódiozinho para falar. Então, baseado nesta estrutura, eu fiz uma série de torres, esculturas torres, que têm ecrãs com dois lados, e num lado da torre tocava um filme e no outro lado tocava um. Vou-vos mostrar rapidamente as três. Esta é uma. Todas chamam-se For Mozambique, depois têm diferentes, número 1, número 2, número 3, agora até já fiz uma número 4. Esta é número 2, depois há uma mais pequenina, número 3. E agora, eu vou ter que sair, porque eu quero-vos mostrar que... André, não, já fiz a geneira. Não, não fiz. Ainda não. Ele diz calma, calma. Tivemos muitos problemas hoje. Quero-vos mostrar... Eu posso aqui? Sim. Desculpem.
enfim, esta era a maquete que eu fiz para o projeto, para perceber como é que as duas imagens funcionavam ao mesmo tempo, naquele ecrã com dois lados. Há uma imagem de um lado e a outra do outro, e o som circula, ou se está a ouvir de um lado ou se está a ouvir do outro. Tive sorte que o Bob Dylan fez uma canção tão boa sobre o meu país. Não é o que eu digo, é preciso também ter sorte nestas coisas. Agora, voltar à vida... mais um ou paro? A escolha é vossa. Entrée dans la mine? André, tenho aqui uma coisa que eu não devia estar a ver. Eu peço desculpa, nós hoje tivemos muitos problemas técnicos com o meu computador e eu estou um bocadinho insegura. Vamos só ver mais um. Ok. Não faz mal. Então, este foi feito para a Bienal de Lumumbashi, em 2013. E eu queria só dizer, as coisas vão se entrelaçando, não é? Primeiro aparece o Jean Rouch com Macoela, com os mineiros moçambicanos. Depois sou convidada para ir a Lumumbashi, que é provavelmente... A África do Sul também tem uma história de minas muito violenta e complexa e triste. E as minas são verdadeiramente aquilo que são uma espécie de um testamento da ganância humana, especialmente quando a pessoa vê a paisagem e a forma como as minas afetam a paisagem. Na verdade, Lumumbashi é uma mina, esta escória, este monte de escória, chama-se o Monte Lumumbashi, é no meio da cidade de Lumumbashi. Assim como Lisboa tem o Marquês de Pombal e o Porto tem a Torre dos Clérigos, eles têm o Monte da Escória que se chama Lumumbashi. E é muito chocante estar numa cidade onde o seu monumento principal, e o que aparece em todos os panfletos turísticos, e a paisagem à volta do Katanga, que é onde Lumumbashi... O Katanga é provavelmente uma das zonas do mundo mais ricas em minerais e, portanto, uma das mais devastadas por esta ganância humana de que eu estava a falar. E, por exemplo, na imagem que vocês veem agora, as empresas das minas vêm, instalam-se, quando se querem ir embora ou mudar de sítio, deixam tudo o que construíram assim a céu aberto e vão construindo noutros edifícios ao lado e so on. Portanto, é uma espécie de uma paisagem absolutamente chocante. E eu sabia que queria trabalhar outra vez sobre minas, mas também sabia que fui convidada para fazer uma obra de arte pública, ou no espaço público, não é uma obra de arte pública no sentido, não é uma rotunda, mas pronto. E sabia que eu queria trabalhar sobre minas, mas não queria trabalhar de todo de uma forma muito óbvia. Sabia que tinha entrado nas minas através dos cantores de Macoaela, os cantores moçambicanos, e comecei a fazer investigação sobre o que é que poderia haver em tradição oral na zona do Katanga sobre as minas. E encontrei este padre que é um jesuíta que trabalhava lá numa missão e que tinha... Ele está sentado no arquivo dele. O que ele tinha feito a vida toda, conjunto com pessoas que o ajudavam, era gravar canções de tradição oral, ou seja, ir para as zonas rurais e ir registar a tradição oral. E então eu perguntei-lhe o que é que ele sabia, alguma coisa sobre... ainda do tempo do colonialismo, sobre Minas. Ele disse, muito pouca coisa, o que há é muita coisa que... Enfim, os congoleses cantavam quando trabalhavam para os brancos, não é? Cantavam aquelas canções a dizer, tu és horrível e tratas-me mal, mas eu hei de fazer isto, hei de fazer aquilo e aquilo outro. Claro que os brancos não percebiam nada do que eles estavam a cantar, mas eles cantavam essas coisas. Eu sabia que isso existia, mas isso não me interessava muito. E depois, de repente, disse-me, olha, havia uma que eu posso procurar que se chamava Entrée dans la mine, e que é uma canção, assim, parece uma lenga-lenga, é uma coisa muito simples, que é sobre a história de
de um rapaz que vai ser empregado na mina, portanto vai começar a trabalhar na mina e, portanto, sabe que vai descer para dentro da terra e que está com medo, porque a ideia de descer dentro da terra para ele significa que ele ia morrer. E, portanto, escreve uma carta à sua mãe na aldeia a pedir para a mãe começar os rituais funerários, porque ele iria morrer, não estava doente, ele escreve na carta, je ne suis pas malade, mas vou morrer, vou entrar dentro da mina. E ele tinha isto gravado nesta cassete, e eu fiquei completamente deliciada com esta cançãozinha e comecei a dialogar com 2 membros do coro de Lumumbashi para eles ouvirem a cassete e conseguirem interpretar a cassete. E eles fizeram isso, trabalharam nisso. Entretanto, tinha o meu problema da arte no espaço público, e isto está outra vez. O que é que eu faço? Ponho aqui só o vermelho, não é? Yeah. E estava muito fascinada na altura com o trabalho do fotógrafo americano que tinha fotografado estações de serviço, imensas estações de serviço. Agora não me lembro do nome dele. Quem é que sabe? Alguém sabe? Não. Está debaixo da língua. Eu também. Que estúpida, mas não interessa. Ed Ruscha. Obrigada, Marta. Olha, André, isto só está a aparecer. Agora não está. Então, eu andava muito fascinada com o Ed Ruscha e com a ideia de que o Ed Ruscha... Continua a carregar, não é? Que o Ed Ruscha tinha trabalhado com algumas torres e estações de serviço e às vezes os telhados eram assim planos e eu comecei a magicar a ideia de que um edifício com o telhado plano podia ser um plinto para uma escultura e de repente ia ser uma escultura em cima de um telhado. E pedi autorização, encontrei um edifício modernista do tempo do colonialismo, assim no fim do colonialismo, uma coisa muito elegante, que era uma estação de serviço e que tinham o telhado, pedimos autorização e eles permitiram que nós instalássemos uma escultura temporariamente no telhado deste edifício. Construiu-se uma torre um bocado inspirado nos andaimes que eles usam lá em Lumumbashi, que são estruturas feitas de madeira. Eu tinha tirado esta fotografia, que nem sequer era dos andaimes, era sobre a couture yaya, mas depois comecei a perceber que o que me interessava eram mais os andaimes e a desenhar os andaimes, e voltei a um trabalho que eu tinha feito baseado mais uma vez, no Tatlin, no Monumento à Terceira Internacional, porque, enfim, era uma escultura pública, portanto tinha que ter alguma monumentalidade, era um discurso sobre o monumento, ou não monumento, se quisermos falar, e comecei a magicar como é que eu interpretava de uma forma muito simples este objeto redondo e espiral, de uma forma muito básica e planar, em madeira, da mesma maneira como em Lumumbashi fiz este desenho, que vocês veem agora aqui à esquerda, e depois rapidamente passei para isto. E aqui neste desenho já se consegue ver a escultura em cima do plinto, e depois aqui um senhor em cima deste sítio da gasolina a tirar uns papéis para o chão, e os carros a passar. Eu tenho montes de fotografias que podiam ser interessantes vendo, mas não temos tempo. Fizemos a escultura cá embaixo, na parte de trás da estação de serviço, construímos-la planar, portanto plana, com as madeiras juntando e martelando, e depois hasteámos-la com cordas, e lá em cima é que juntámos as duas partes. A escultura ainda tinha um detalhe que tem a ver com um outro escultor modernista que eu amo profundamente, que é o Dan Flavin, porque o Flavin também era obcecado com o Tatlin e fez muitas esculturas que eram homenagens ao Tatlin. O Dan Flavin trabalhava com neon light, que é fluorescentes, luzes fluorescentes, exclusivamente. E então, a minha escultura é construída de madeira e numa das fachadas tem uma versão do Dan Flavin de homenagem ao Tatlin. Ou seja, era um objeto que se pode ver de dia
e de noite, e que é bastante diferente de dia e de noite. Aqui está ela em cima do... Aqui está, na inauguração da Bienal, fizemos a performance a cantar. Aqui conseguem ver também a imagem dela à noite. E o meu amigo e fotógrafo sul-africano Guy Tillam, que também estava na Bienal com a sua máquina fotográfica toda XPTO, e eu já me tinha ido embora e eu disse-lhe, olha, vais lá à escultura a esta hora, porque tem que haver luz suficiente para ver a escultura, mas as luzes já têm que estar acesas. E ele, 2 dias depois, mandou-me uma mensagem a dizer "And when the time came, I remembered." E mandou-me a fotografia. E eu gosto muito desta fotografia. Eu vou-vos mostrar a performance para acabar. Como é que eu aumento isto agora? Já está grande, já. Queria pôr um bocado mais alto. Coitados. Cantar à capela no meio do trânsito é obra. Eu acho que vou terminar aqui. Já falei 1h15, já chega. Muito obrigada. Bem, nós hoje não temos muito tempo para perguntas, mas temos algum tempo para perguntas, porque a seguir, já com um bocadinho de atraso, temos o nosso Escola das Artes Dash Concert 5 com a Etche Canley, mas se alguém tiver 2, 3 perguntas, ainda temos tempo. Comentários, provocações. Foi uma bela maneira de terminar. Peço desculpa, ficámos em 2014, mas... A sorte é que a Ângela vai voltar
Vamos tê-la connosco mais um ano como artista visitante e é muito interessante teres terminado com este projeto. Não só porque parece que desconstrói de alguma maneira toda uma ideia de uma aproximação muito racional e formal à relação arte ocidental, arte africana, aos problemas do colonialismo, mas também porque a próxima aula aberta, que é de hoje a 8 dias, é sobre uma artista que só trabalha com arquivos, que é a Rosângela Renaud. Que vai partir precisamente de uma recolha de arquivos que ela fez. Mas eu não sei se alguém tem perguntas a fazer à Ângela. Geralmente não tem, que eu falo muito. Ó, professora. Não, é só uma curiosidade. É antes ou depois daquela que teve no mato agora há pouco tempo instalada na rua? Na verdade, a do mate antecede esta. Sim, esta é feita a partir da ideia do mate, sim, adaptada para lá. É. A do mate antecede esta. Muito maltratada pelo mate. Bem, não há mais perguntas? Estava só curioso com esta questão da performance neste país, nesta situação, e gostava de perceber como é que é a reação do povo que lá está, não é? Ou seja, eu vejo carros a passar, pessoas possivelmente se calhar até a ignorarem que aquilo está a passar, mas de certa forma, não é? Abre ali um bocadinho também a mente, não sei, como é que... Primeiro, como tu viste, aquilo foi histérico. Os primeiros minutos eu estava quase a chorar. Eu cá embaixo estava a sofrer uma coisa horrível, porque era ambulâncias, era buzina delas, mas eles aguentaram-se e passado assim, eu tinha-lhes pedido, cantem a quantidade de tempo que quiserem, porque é que é só um verso. Depois vocês não chegaram a ouvir, mas às tantas eles cantam em francês, porque apesar do poema em si ser em Kibemba, eles pediram se podiam traduzir e cantar parte em francês. Francês é a língua franca no Congo. Portanto, eles cantam um bocado em francês e perguntaram-me quanto tempo. Eu disse, vocês é que vão estar lá em cima, cantem aquilo que vocês acharem. E eles cantaram para aí 9 minutos. E vão melhorando, porque, por princípio, ele arranca sozinho e ela não quis arrancar com ele e ele teve que aguentar ali. Foi muito duro. Mas o que é certo é que a cidade começa-se a sossegar. Eles nunca deixaram de servir gasolina, os carros continuaram sempre a sair e a entrar, mas não pio, sim. E as pessoas daquela casa vieram todas para a varanda, se tivéssemos ido para o fim tinha-se visto, e de todo o lado, na rua, as pessoas aderiram e a nossa festa também era na rua, portanto começaram-se a juntar a nós e depois ficámos ali a fazer uma festa para ir durante 2 horas, depois deles pararem de cantar. Foi muito emotivo, mas sim, foi uma batalha a ganhar porque não estava planeado, não estava anunciado, não havia estrutura nenhuma, estávamos a segurar um holofote para os iluminar para poder filmar, não é? Não, mas é verdade que foi incrível, porque houve ali um momento, nos primeiros 2 minutos, que eu pensei, não, isto não vai mesmo funcionar, isto é a loucura. E eram 8 da noite, quer dizer, eu pensei que ia ser mais calma, mas incrivelmente há um momento em que aquilo para e depois os 6 minutos são belíssimos, quando eles começam os dois a cantar e ganham um bocado de confiança e percebem que estão a fazer bem. Sabes que a performance é perigosa por causa disso, não é? Porque tu nunca sabes como é que a coisa vai correr e é um risco, porque a performance faz o trabalho, na verdade, não é? Depois filmámos e depois dentro da estação de serviço tinha uma lojinha onde tu ias pagar e aí instalámos um plasmazinho e esse plasmazinho estava sempre a passar depois, mas não tem o mesmo impacto. Não tem o mesmo impacto. Ficou lá como memória, mas não tem o mesmo. E é um trabalho que eu não consigo repetir em lado nenhum. É um momento. É um momento. Mas às vezes só precisas desse momento e de 10 pessoas que são pessoas que te interessam e que são curiosas. Sim.
tenho uma curiosidade, que é, tendo as suas obras, Ângela, e obrigado pela apresentação, foi ótima, e tenho imensa curiosidade no seu trabalho, tem esta dimensão muito social e política e viverem muito para além da sua dimensão plástica. Faz sentido perguntar, ou é uma coisa que a preocupa, ou sequer há uma preocupação no pós-apresentação, no feedback, no impacto que tem, ou a Ângela desliga-se dessa faceta, nem sequer é uma coisa que esteja presente, mas como é que as peças vivem, já que eles têm toda esta dimensão sociopolítica e com um passado forte, como é que elas depois, como é que é o rastro do futuro? É uma coisa que segue, é uma coisa que a preocupa ou desliga-se disso? Isso é uma pergunta interessante, não tinha pensado nisso. Só te posso responder com uma certa honestidade, que é, eu tenho uma profunda preocupação com a comunicação com o meu público, mas essa preocupação existe na concepção da obra. Ou seja, como é que o público entende a minha obra? Ou seja, quando eu ponho uma exposição ou quando faço uma apresentação aqui, eu desempacoto obras, não é? Eu mostro-vos os desenhos, as minhas hesitações, as minhas preocupações, e as minhas exposições geralmente têm também material de apoio que complementa aquilo que a pessoa está a ver. Portanto, a minha preocupação é muito que o meu público consiga entender aquilo que eu estou a fazer. Tenho uma grande ânsia de comunicar. E, de certa maneira, a minha escolha da arquitetura nasce daí, da arquitetura como referente, porque quando eu comecei a trabalhar na África do Sul, a ideia de arte popular, no sentido de for the people, ou seja, que ser para toda a gente, era um assunto muito vibrante. E eu sabia que ia fazer trabalhos, porque tinha uma educação universitária, eu fiz logo o mestrado quando era muito nova, portanto tinha, como já disse, tinha alguma preparação conceptual e sabia que os meus trabalhos iam ser conceptuais. Mas também acreditava que tu podias fazer algo conceptual cuja entrada fosse fácil e facilitada. E procurei um referente que pertencesse a todos e que facilitasse a entrada. E a arquitetura fez-me isso, exatamente, não é? Se tu fazes um trabalho sobre um edifício que existe numa cidade, que toda a gente passa em frente dela todos os dias e mete gasolina, é a tua cidade, é a tua arquitetura, é a tua estação de gasolina, é como ires ao Pingo Doce, faz parte daquilo que tu és. E também pode ser a Câmara, o edifício da Câmara, não é? Ou o hospital, ou a escola, quer dizer, são tudo pertenças da comunidade. E, portanto, eu acreditava muito que se eu oferecesse uma entrada ao trabalho pela cultura popular, eu estava a dar uma entrada a uma certa conceptualidade da prática artística. E, portanto, a minha preocupação é de comunicação, e tanto assim que eu muitas vezes mostro desenhos e até, ultimamente, até tiro fotocópias e ponho em molduras e ponho na parede, se tenho um referente, se acho que esse referente pode ajudar a leitura do trabalho. Há quem me critique por explicar demais ou dar informações demais, mas a minha ânsia de comunicação é na construção do trabalho. Depois, para ser honesta contigo, na verdade eu acho que o meu trabalho é, no fim, apesar das minhas preocupações todas, eu acho que é muito difícil de ler. Toda a gente se queixa muito sobre isso. Mas não é uma coisa que me preocupe muito, não. Eu não sei fazer de outra maneira. Estou a fazer o meu melhor, como se costuma dizer. Não sei se estou a responder à tua pergunta, mas é isso. Bem, mas a sorte é que a Ângela vai continuar aqui pela escola. Esta foi a última aula aberta com máscara, não sei se já sabem. A partir de terça-feira já não precisamos usar máscara. O vírus acho que anunciou que se vai retirar a partir de terça-feira, e daqui a 5 minutos esperamos por vocês ali atrás. Vamos só descer as escadas e vamos para
para trás dos cantores da Ângela, assistir ao concerto Aos outros cantores. da Etche. Muito obrigado, Ângela, e para a semana temos a Rosângela Renault. Obrigado, Ângela. Eu é que agradeço. Muito obrigada.